Tá no... Estamos lá? Alright. Instagram também. Muito bem. Facebook. Chegando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando, vamos iniciando nossa live de hoje. Com um tema super legal para que a gente possa aprofundar um pouco mais a nossa temática e poder trazer algumas informações. Vocês podem deixar as suas perguntas aí embaixo e, se der tempo, a gente vai respondendo. A nossa live tem a intenção de pincelar um pouco sobre a temática para que a gente possa aprofundar dentro das vivências que a gente promove, a proposta que a gente possa ter num nível mais simples, né? Da fala mesmo, para que a gente possa gerar esse campo de experiência. E eu quero dar um aviso importante: o ILA está seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e resolvemos cancelar todos os nossos eventos de hoje até o final de março, e vamos rever isso em abril, até por uma questão de segurança dos nossos clientes, de segurança da gente que trabalha aqui também. A gente cancelou o início da formação em Brasília, que ia ser nesse próximo final de semana, o terceiro módulo de Campinas também, o início da formação do módulo de São Paulo, que seria no último final de semana de março também. Tudo vai ficar para abril. A gente vai avisar e comunicar a vocês essa mudança, porque é uma questão mesmo de saúde pública da pandemia do coronavírus, e a gente vai seguir a regra no sentido de contribuir com o processo de saúde, nossa saúde e a saúde das pessoas que estão dentro dos nossos cursos e eventos de uma forma geral, tá? Então fica a dica: a gente vai iniciar as nossas formações em Brasília e São Paulo em abril, e todas as palestras programadas para esse mês, informações e workshops estão suspensos até que a gente possa estabelecer um movimento de gerar esse campo de solucionar isso, né? Melhorar a qualidade desse campo do que está acontecendo no coronavírus. Né? Inclusive a arte da feminilidade também, Luciano. Amanhã a gente vai ter uma oficina, mas depois dessa também já vamos dar uma pausa até abril. Em abril a gente retorna, lembrando que os atendimentos individuais a gente está fazendo aqui no espaço, isso continua acontecendo com toda a segurança, enfim. E é claro que se o cliente está gripado ou tem qualquer coisa também não vem, né? E a formação da arte da feminilidade prevista para abril continua em pé, né? Então vamos que vamos, né, Luciano? Ok, muito bom. A gente também fica cauteloso. Hoje mesmo eu cheguei de viagem, eu viajei de avião, muita gente se prevenindo, os aeroportos não estão nem tão cheios assim, né? Mas vamos fazer a nossa parte. E se é para ficar um pouco em casa, vamos aproveitar para descansar. Existe trabalho home office, as pessoas podem fazer. O nosso office vai funcionar normalmente, porque as meninas trabalham aqui pertinho, então elas não pegam ônibus nem metrô. Então é bem tranquilo em relação a esse movimento, mas o nosso office vai funcionar, né? E a gente vai estar fazendo atendimentos individuais com toda a segurança, é claro, e contribuindo de alguma forma para que a gente possa solucionar o mais rápido possível esse campo da história, porque todos nós deixamos de crescer, mas ao mesmo tempo talvez essa pausa seja essencial por algum motivo maior, né? A gente não sabe, a gente desconhece quais são os motivos maiores de tudo isso, né? Ok, muito bom. E repensar também nessa questão de prevenção, né, Luciano? Incluir essa questão de cuidado e autocuidado emocional, mental, né? Para que você não é somente um corpo físico que tem que ser cuidado. Exatamente. As emoções neste momento, a calma, não ficar, entrar nesse pânico geral, tudo isso ajuda a que você fortaleça seu sistema imunológico. E é claro que aí você não atrai, porque aquilo que você pensa, você atrai. Se ficar o dia inteiro, né, com medo e pensando só nisso, capaz até de atrair, né? Tirando os aspectos externos, como alimentação e etc., os aspectos emocionais são essenciais para uma boa imunidade, né? Então a gente vai contribuir de alguma forma com esse campo de experiência, né? Poder
falar sobre esses movimentos emocionais, sobre os traumas e sobre os abusos que geram muitas doenças no sistema da gente, de uma forma geral, né? E de alguma forma trazer para a consciência essa possibilidade de algumas ferramentas, de alguns exercícios para que a gente possa colocar em prática, né? E começa em casa, começa dentro de cada um de nós esse movimento de mudança. Então, ontem eu dei uma aula sobre psicossomática, que chama de psicossomática sistêmica, e a gente falou sobre o aspecto sistêmico do coronavírus. Foi uma aula muito legal, a gente fez movimentos sistêmicos, fez uma constelação coletiva sobre o coronavírus também. Eu quero partilhar depois numa live específica sobre esse tema, para que a gente possa compreender melhor possíveis dinâmicas e possíveis movimentos, possíveis soluções para que a gente possa praticar. Eu acredito que quando a gente mudar esse inconsciente coletivo, eu não sei se vocês conhecem a teoria do centésimo macaco. Na Segunda Guerra Mundial, na ilha do Havaí, grupos de cientistas estavam estudando grupos de macacos, né? E eles colocavam batatas, abriam o saco, colocavam as batatas na areia e se afastavam, ficavam filmando e catalogando o comportamento daqueles macacos. E os macacos pegavam as batatas sujas de areia e comiam a si mesmo, né? E um belo dia, uma macaca que ele chamou de macaca ema, ela pegou a batata e lavou a batata, né? E comeu a batata lavada. Por algum motivo ela fez aquilo, comeu a batata lavada. E com o tempo aquele grupo de macacos começou a ter o mesmo comportamento. Pegaram a batata suja, lavaram a batata e comeram a batata. E por incrível que pareça, depois que gerou uma consciência crítica, né, naquele campo de experiência morfogenética, macacos de outras ilhas que nunca tiveram não tiveram aproximação com esses macacos, começaram a ter os mesmos comportamentos, né? Agora imagina você se um homem que começou apenas essa história de coronavírus na China, foi um homem, apenas um homem, espalhou tanto vírus nocivos para a gente, né? Imagina um dia que a gente começar a ter vírus de amor, vírus de saúde, vírus de respeito, vírus de alegria. Imagina o quanto a gente vai estabelecer um movimento de irradiar para toda a humanidade uma nova consciência, né? E esse é o nosso propósito. As lives que a gente faz têm esse propósito de despertar consciência, de despertar o seu interesse por olhar para a sua história, de despertar o interesse de poder contribuir com aquilo que você busca, que é autodesenvolvimento pessoal, que é estabelecer movimentos de poder viver as suas relações afetivas com sucesso, a sua sexualidade com prazer. E tudo isso vai gerando informações, a gente vai de alguma forma aprendendo e tocando, né, Luz? Isso aí. E hoje a nossa live, Luciano, chama Relações Abusivas, Traumas Emocionais. Né? Então, se você tiver alguma pergunta, já pode colocar aí no Facebook, no Instagram. Esse é um tema bem polêmico, né, Luciano? Muito polêmico. A gente já até falou um pouquinho isso em alguma live aí que a gente fez. Pincelamos, mas é um tema muito, muito interessante, porque nós temos que olhar essa questão das relações abusivas sob várias óticas. Né? Não é somente nessa questão de por que eu atraio, quer dizer, atrair esse ser que abusa de mim, né? Que me xinga, que me trata mal, que não me valoriza, que me controla, me manipula. Então, tem coisas que vão além, né, Luciano? Acho que você poderia começar com isso, né? Para depois a gente falar dos traumas que ficam, né? O pensamento sistêmico, ele nos indica que as relações abusivas, elas começam dentro da nossa própria história, né? Aquilo que a gente aprendeu, que vem dos nossos pais especificamente, né? Como foi a relação dos nossos pais. E é interessante perceber que muitas vezes, não só, por exemplo, né? Uma mãe forte, castradora, manipuladora, controladora, ela se torna uma mãe abusiva, né? Ou um pai também controlador, abusador, também se torna um pai abusivo. E não só a questão de ser forte por esse aspecto, mas muitas vezes um pai vitimizado ou uma mãe vitimizada também gera um movimento de uma referência de abuso, né? E quando a gente fala uma mãe vitimizada, a gente está falando muitas vezes de uma mãe que não pôde ser diferente, de uma mãe que não conseguiu estabelecer esse lugar da nutrição como função.
E é tão interessante que todas as vezes que a gente consegue olhar de uma forma diferente para esse sistema, a gente consegue estabelecer um movimento de... Porque o abuso, na realidade, ele começa com a gente, nós próprios, né? A gente se autoabusa muitas vezes, em muitos aspectos. E esse autoabuso ou abuso que a gente vai atrair de uma relação específica, ela é uma lealdade, é uma continuidade daquilo que é a forma como nós nos relacionamos com o nosso sistema. Então, se eu tive um papai abusivo, uma mãe que foi mais manipulada nesse campo da experiência, eu posso me tornar uma menina abusiva ou um menino abusivo e vou atrair também uma pessoa que eu vou controlar e manipular. E isso vai se perpetuando diante das nossas relações. Eu posso encontrar, por exemplo, um chefe abusivo que vai ter uma referência muito grande com aquela parte da minha história que também foi abusiva, né? E em consequência desses abusos, se geram muitos e muitos traumas na vida da gente, né? A impossibilidade de ter sucesso profissional, a impossibilidade de ter prazer na nossa sexualidade, a impossibilidade de ter prosperidade. Por quê? Porque esses abusos, eles paralisam, eles acabam paralisando a nossa forma de estar na vida. É como se a gente estivesse carregando uma mochila muito pesada e impede a gente, impede o fluxo natural da gente caminhar no sistema da vida, né? Por quê? Porque existe uma parte nossa que carrega a história e que não sabe fazer diferente, por mais que queira fazer diferente. Então esses movimentos são muito mais comuns do que a gente possa imaginar quando a gente olha para o nosso sistema parental, para os nossos pais, para aqueles que de alguma forma são as nossas primárias, as nossas primeiras referências, né, em relação a tudo na vida. E se eu aprendo de alguma forma a estabelecer um movimento de reconhecer que um ou outro gerou esse campo de abuso, né, ou foi abusado por qualquer motivo, isso vai vai desencadear nas gerações futuras, na ponta do sistema, nós filhos, uma dinâmica profunda também de abuso. E esses abusos, eles vão simplesmente, como se fossem fantasmas, né? Esses abusos vêm por um excesso ou por uma escassez de sentimentos e nutrição, por exemplo. O que é excesso? É quando eu digo, por você, mamãe, por você, papai, eu faço tudo, eu vou tomar a tua dor, eu vou carregar essa vítima que existe dentro de você no meu colo. Ou por escassez, né? Eu não aceito essa atitude sua, eu não aceito a sua vitimização, eu não aceito esse aspecto abusador em você. Então esses dois movimentos na vida da gente vão gerando muitos e muitos e muitos traumas. E esses traumas, eles são vividos nas nossas diversas relações hoje. Exatamente, é isso aí. E aí, para que a gente possa resolver isso, Luciano, né? Aí nós temos essa visão sistêmica que justamente nos trabalhos que a gente faz, sempre tem esse olhar para o campo, é olhar para a história, é olhar para a partir de onde veio isso, ressignificar e associado a isso a questão de estar trabalhando a energia, né, Luciano? Importantíssimo. Fundamental, o corpo, né? Porque o corpo de uma pessoa que sofreu abuso, uma pessoa vítima ou de uma pessoa algoz, ele vai se desenhando de uma forma diferente, né, Luciano? Com certeza. Por exemplo, a vítima ela mais, né, encurvadinha, né, cabisbaixa, a própria voz de uma pessoa que sofreu muito abuso é diferente, os órgãos sexuais reprimidos, contraídos, exatamente. Uma série de sintomas, como e os sintomas? cistite, vaginismo. Normalmente questões no útero, né, quando é relacionada ao prazer, porque uma relação de abuso, né, é uma relação que não é prazerosa. Exatamente. Então aí quem sofre é o útero. E a vagina também, que vai se fechando, e no caso dos homens, o não crescimento do potencial de um pênis, né? O pênis fica como que encolhido e o períneo também travado, que nós falamos de, né? Normalmente falamos do cozinho apertado, né? De quando a gente fica muito tenso, né? Em toda essa musculatura pélvica e aqui também, né? Aqui, os ombros, enfim. Então, por isso que o trabalho precisa ser
visto de uma forma mais ampla, né? O aspecto do trauma, ele tem um movimento profundo, porque o trauma, ele paralisa. Se você percebeu, as pessoas que passaram por traumas, e qualquer que seja o tipo de trauma, ela conta aquela história para ela a vida inteira. E ela vai viver em função daquela história, ela vai viver em função daquela experiência. É um fato que aconteceu aquela experiência, né? E por isso que o campo das constelações mostra para a gente como contar uma nova história, como estabelecer um movimento. Ele não olha essencialmente para a experiência, mas olha também para aquilo que antecede a experiência, ou seja, aquilo que fez você atrair a experiência. Ou seja, qualquer abordagem que fala sobre trauma, essencialmente sobre trauma, e desconsidera o pensamento sistêmico, ela está distante da solução. É importante deixar claro isso, né? Porque tem muitas abordagens que são colocadas como prática dentro do campo das diversas psicoterapias, que elas abordam apenas a experiência e também o pós-trauma, né? Como você fica pós-trauma. A constelação não, a constelação ela antecede esse movimento e faz com que esse processo do trauma seja visto de um lugar diferente. Consequentemente, há uma liberação no campo da experiência. E o que a gente mais percebe é uma retraumatização. Por quê? Porque é praticado de uma forma imprudente, de uma forma não estudada, de uma forma não conhecida. E muita gente chega para mim, por exemplo, falando, olha, passei por tal terapia, por tal processo e piorou. E de fato piora, porque é um campo, eu sou neuropsicólogo há mais de 18 anos, e isso me remete a um processo de estudo profundo sobre trauma, por exemplo, né? E os traumas, eles têm um nível de memória celular muito enraizado, porque são traumas primários e secundários. O que são traumas primários? São os traumas que nós trazemos da nossa história, da nossa infância, da memória celular, daquilo que foi a história do papai e a história da mamãe. Consequentemente, eu vou atrair traumas secundários, terciários, que vão se agregar a esse sistema por uma ressonância. Se eu passei por um determinado trauma na gestação, por exemplo, eu vou desencadear, atrair um determinado movimento na vida que vai potencializar um processo de retraumatizar, e vai retraumatizar, e vai retraumatizar. Então, as abordagens que não consideram o início do campo, que faz a gente compreender aquilo que fez com que eu atraísse um determinado trauma, elas estão distantes da solução, elas estão distantes de ressignificar um processo essencial. Então é muito importante saber com quem você está fazendo isso, para onde você está direcionando o seu campo de energia, para que você não encontre outros abusadores, né? E muitas vezes abusadores inconscientes, então não são propositais. Não é prática de abuso, mas, por exemplo, você falou sobre a psicoterapia, mas isso também acontece nas terapias corporais, Luciano. Muito. Né? Então, as chamadas terapias tântricas, orgásticas, ou enfim, outras abordagens mais corporais que vão buscar justamente liberar esse trauma, né? Você pode retraumatizar se você não olhar aquele trauma primário. Exatamente. Né? Digamos que essas terapias estão abordando só essas camadas mais superficiais. E ali é onde mora o perigo. Pode haver uma retraumatização. Exato. Porque justamente a dor no corpo físico ficam memórias de dor, né? A musculatura fechada, travada, e não é porque você está lá só com certas manobras que isso vai ser liberado. Se o inconsciente não liberar a emoção, da onde veio, enfim, é uma ilusão, né? Exatamente. Por isso muitas pessoas, né, inclusive que a gente recebe e atende em nossos trabalhos, que já passaram por esse tipo de abordagens assim e que não resolveram nada, né? Exatamente. E chegam retraumatizados, como você falou. É interessante que, por exemplo, mães que passaram por abusos, né? E muitas filhas, mesmo, é interessante, elas às vezes reproduzem aquele abuso da mãe. E reproduzem através de uma experiência abusiva, ou porque foram abusadas, ou porque carregam a impressão de que foi abusada, mas que na realidade vem dessa lealdade pela função mãe no campo da experiência, né?
Então, é importante a gente começar a separar esse movimento daquilo que é uma possibilidade de ter sido abusada, né? Por exemplo, crianças que dormem desde muito cedo no quarto dos pais, onde os pais fazem sexo, por exemplo, né? Várias vezes eu encontrei mulheres que me falaram que tinham sido abusadas pelos respectivos pais ou por alguém especificamente, que na realidade elas não foram abusadas, elas entraram, através do processo psicoterapêutico, elas entraram em contato com essa memória de quando os papais faziam sexo no quarto e gerou um movimento de consciência de que elas não tinham sido abusadas. Olha que interessante isso. Ou o fato de elas afirmarem que tinham sido abusadas, mas nunca tinham sido abusadas. As suas respectivas mães, sim, tinham sido abusadas. Então, essa memória celular, ela migra de uma forma muito única, gerando uma informação e gerando a intenção de que você passou por um abuso, por exemplo, seja qual for o tipo de abuso, né? Mas muitas vezes você não passou por um abuso, é uma memória. Sim. A não ser que você tenha uma lembrança muito essencial daquilo, ou que de fato você passou por aquilo, mas geralmente o que a gente faz? A gente apaga da memória essa parte dolorida e muitas vezes a pessoa até passou por um abuso, mas ela não lembra, ela não tem consciência de como foi ou de que... Mas o corpo vai demonstrar o tempo inteiro, porque as pessoas, elas, por exemplo, é muito comum a gente perceber no campo da experiência as pessoas que param com os pés voltados para a ponta dos pés voltados para dentro, né? E ela tem essa posição da mão esquerda, que é a mão dominante, sobre a mão contra-dominante, na região da sexualidade, que é a nossa região de poder. E elas têm uma curvatura assim no corpo, sim, muito forte, né? E elas estabelecem uma indicação profunda de que algo aconteceu. Então o corpo, ele vai dar muitas dicas interessantes nesse sentido também, né? O pessoal está dizendo que está travando muito. O qual? A internet? A internet. Ah, é? Nos dois estão falando. Caramba! A nossa internet, a gente está trocando ela. Então a gente está com problema de fato na nossa internet, mas não sei o que fazer. Como é que tá, Isa? Parou? Como é que tá, pessoal? Voltou? Dá um toque pra gente aí. A Isabel está olhando aqui como é que está. Vamos respondendo para a Isabel como é que está a questão da internet. Na próxima vez teria que ter uma terceira câmera para filmar. E colocar no YouTube. No YouTube, né? A ideia desse aqui era isso. Né? No Facebook. Como é que tá, gente? O pessoal está respondendo? Como é que está? O pessoal tá travando ainda? Está muito ruim a conexão, a Letícia falou. Vamos tentar a internet. Tentar mexer lá. A internet não adianta. Não adianta? Não, se parar já acabou. Bom, acho melhor a gente ir finalizando, vamos então. Continuar. Olha, a gente pede desculpa para vocês, porque a nossa internet está dando bronca. Vai ver que está com o tal do coronavírus. Pegou o coronavírus, mas a gente está trocando essa internet. Ela está há muito tempo dando problema mesmo. A gente até achou que hoje não fosse acontecer isso. Pois é. Alguém falou que melhorou, mas o importante, Luciano, antes da gente finalizar, é deixar esse recado de que se você está passando por alguma situação, né, de relações abusivas, sejam elas no teu relacionamento afetivo, numa relação em casa, trabalho, enfim, você precisa olhar para isso, né? Há como intervir nisso aí, tem recursos que podem ser, recursos, tem trabalhos, enfim, e você com certeza vai sair desse lugar aí de uma forma muito bem, muito... O pessoal está dizendo que melhorou. A Patrícia falou que as falhas são muito rápidas, que dá para continuar. Então ok, então vamos seguir então. Vamos seguir. A Rosiane também falou que está normal, então acho que dá para seguir. Então tá bom. Então a gente consegue estar falando um pouco da postura corporal em relação às pessoas que passaram por respectivos abusos, não só abusos sexuais, mas abusos de poder, abusos de relacionamentos, relacionamentos com homens misóginos também, é muito comum esse campo de mulheres com queixa nesse sentido, né?
Então, o quanto o corpo ele vai estabelecer uma informação e mesmo que você não tenha tido consciência daquele processo, isso vai gerar um movimento de informação através da comunicação não verbal. Então, a gente consegue detectar, sim, o nível e a profundidade do abuso estabelecido pela experiência de uma determinada pessoa. Mas o mais importante é que a gente compreenda também que todo abuso antecede uma intenção, ou seja, algo fez com que você experimentasse aquele campo de experiência. Por exemplo, nunca me esqueço de uma menina que chegou com fobia social aos 21 anos, depressão e fobia social, e aos 5 anos de idade, a queixa dela inicial era, aos 5 anos de idade, ela passou por uma tentativa de abuso, né, por um amiguinho do irmão dela. Ela tinha 5 anos, esse amiguinho tinha 12 anos, e esse menino tentou abusar dela, né? Mas no decorrer do processo do movimento, né, da constelação dela e depois do campo do trabalho de psicoterapia, a gente percebeu que o movimento essencial daquilo que fez com que ela traísse aquela experiência de abuso e que isso gerou outros níveis de abuso. Por isso que eu falo para vocês que existe esse ato de ter passado por uma tentativa de abuso, isso foi secundária, porque aos 4 anos, 1 ano antes, ela perdeu a mãe dela morreu. E esse movimento fez com que ela buscasse de alguma forma uma proteção através de alguém, uma atenção através de um campo mais específico, né? Ou seja, a ausência pela morte da mãe fez com que ela, de alguma forma, fosse para essa experiência, né? Por uma questão de se sentir desprotegida, né? Então, o movimento primário vem desse campo da experiência, da ausência pela morte da mamãe. Consequentemente, ela traiu essa experiência e outras experiências que gerou nela, com 21 anos de idade, fobia social e depressão. Então, são muitos os casos que a gente pode estabelecer como formação para que a gente possa compreender a importância de olhar para os aspectos das experiências que geram abusos, que geram traumas, para que a gente possa compreender melhor possíveis soluções que a gente está trazendo para vocês como movimento de ferramentas dentro do campo da psicoterapia, das terapias corporais, do próprio campo das constelações, para que a gente possa olhar para isso de uma forma mais amorosa, respeitosa, dentro da sua experiência, né, Lúcia? Sim, exatamente. E nós vamos ter um workshop, né, Luciano? Dia 4 e 5 de julho. Anota Julho, um final de semana aqui em São Paulo, anote aí, 4 e 5 de julho. Vamos trabalhar aspectos de um workshop que a gente já fez no ano passado, que foi um sucesso. Fantástico. Vamos reproduzi-lo esse ano, que traumas, abusos e disfunções sexuais. Então, esse é um workshop que vai ser realizado no dia 4 e 5 de julho em São Paulo, com o tema abusos, traumas, abusos e disfunções sexuais. Abusos de todas as formas, né? Os traumas que isso gera. E especificamente se há alguma questão de alguma disfunção sexual. Geralmente uma disfunção sexual vem por conta de traumas. Esses traumas vêm por conta dos abusos. E não necessariamente um abuso sexual gerou uma disfunção sexual. Exatamente. Então, por isso, mas como tudo isso provém de relações abusivas, então é um só pacote ali, né? Para olhar de uma forma bem profunda, amorosa, com respeito, terapêutica. Você vai dar assim um salto dentro da tua história, né? Da tua terapia. Isso não dispensa nenhum outro tipo de terapia que a pessoa esteja fazendo, nem medicação, mas que tem contribuído, né? Pelo que nós vivenciamos no ano passado, tem contribuído muito para a vida e tem acelerado muito os processos terapêuticos que essas pessoas já estavam fazendo, né? Então, eu conversei já com terapeutas de algumas dessas pessoas e realmente viram o quanto esse trabalho facilitou a terapia depois do profissional lá fora, né? Então, se você tem algum caso, se é você mesmo, se você passou por isso, ou se você é um terapeuta que atende esse tipo de pessoas, né, que sofreram abusos, então fica a dica aí, com muito amor e carinho a gente vai receber essas pessoas, homens e mulheres,
para fazer esse trabalho. Já vão se programando então para julho. 4 e 5 de julho. A gente fez um upgrade no formato do trabalho, sim, até para que a gente pudesse potencializar mais ainda o processo, até as pessoas que algumas pessoas que já passaram por esse movimento vão repetir esse processo porque sabem que o quanto isso a gente vai limpando as camadas, né? São muitas camadas. Esse trabalho terapêutico é camada por camada, né? E a gente vai compreender um pouco melhor essa questão de disfunções, abusos e traumas relacionados a diversos aspectos das nossas relações. Então esse é o nosso convite para 4 e 5 de julho. Você está aqui com a gente em São Paulo, eu e a Lourdes. Lembrando também que a gente também atende de forma individual esses sim, casos, né, que não dispensa o workshop, porque é um pouco diferente o trabalho, mais personalizado, mas também né, a gente faz um trabalho individual, você tanto na parte sistêmica e eu nessa parte corporal, né, com as terapias também vibracionais, com cristais, enfim, a gente atende de uma forma assim, bem focada esses temas. São Paulo, então, também... o espaço está aqui pronto para receber você com muito carinho. Venha conhecer, se você não conhece o nosso trabalho, vem conhecer. Deixa acabar essa agonia de coronavírus por aí. A partir de abril a gente retoma todas as atividades a todo vapor. Esperamos isso, pelo menos, é o que intencionamos, ao melhor, é para todas as pessoas que estão nesse momento passando por esse campo de coronavírus, né? Tá experimentando esse lugar. Bastante descanso, beba bastante líquido, vitamina C, beta-caroteno, vitamina D também é muito bom. Tomar sol. Sol, limão bastante. Não só, faz isso também como prevenção, que é muito bom também, né? Sim. Então, muito bom falar. Cuidar das emoções, né? Cuidar das emoções. É isso que a gente vai fazer esses dias, vamos continuar trabalhando, mas cuidando também da gente. Exatamente. E nós esperamos então, talvez em outras lives que a gente vai fazer, né? Aproveitar Tem alguma pergunta? Mais lives. Duas perguntas? Então vamos lá. A Carla pergunta, como identificar um relacionamento abusivo? Quer começar a falar? Existem várias possibilidades. Relacionamento homem-mulher ou... Eu acredito que seja de relacionamento homem-mulher, homem-mulher, mulher-mulher, mas eu acho que é afetivo. Afetivo, né? Então, bom, você pode estar tanto na posição de vítima ou na posição de algoz, né? Então, se você for vítima, você pode sofrer o quê? Controle do teu parceiro, essa pessoa que quer saber tudo sobre a tua vida, que invade tua privacidade, que não valida o que você é, aquela pessoa que fica te criticando o tempo inteiro, né, te cobrando, tudo que você faz não tá bom, ou teria que ser melhor. Que mais, Luciano, vai acrescentando aí da vítima? O próprio movimento de não deixar que você seja você, né? Não deixar que você possa exercer o seu feminino, a sua sexualidade, expressar as suas emoções. Às vezes são pequenos movimentos, né? Às vezes é um falar mais forte, é um xingar, um culpabilizar, acusar. Muitas vezes as relações abusivas, elas têm vários níveis especificamente, né? Às vezes quando você tem um nível de colaborador e chefe, por exemplo, né? Você tem um nível profundo de abuso que aquela pessoa vai, às vezes, discriminar você, vai fazer com que você faça coisas que não são da sua função, vai te manipular, vai te colocar para baixo. Então, esse é um movimento de cuidado, é só prestar atenção para isso, é essencial para que você possa compreender melhor e solucionar isso de uma forma mais rápida, né? Não adianta dizer, eu só atraio relações abusivas. Não, é compreender o motivo que sistemicamente faz com que você atraia relações abusivas para que você não mais atraia relações abusivas. E também tem uma questão sexual também que pode ser abusiva. Sim. Por exemplo, você não está afim de ter uma relação sexual e a pessoa te intimida, te força, ou você permite, porque muitas mulheres não se expõem, elas não são capazes de falar, hoje eu não estou disponível. Seu parceiro. Exatamente. Pela crença de que, né, se eu não der hoje, ele vai embora, vai buscar outra. Então, você precisa ocupar esse lugar, né, de estar se posicionando
De uma forma amorosa, não precisa ser xingando nem nada disso, mas falar, hoje eu não estou disponível. E vice-versa também, né? Às vezes aquele tapinha e aquele xingar na cama é uma forma também abusiva. Então você precisa ter muito equilíbrio de saber se aquilo te faz bem, se aquilo é essencial na relação, né? Se aquilo faz sentido para você. Porque se foge dessas possibilidades, algo precisa ser compreendido, porque você vai receber um tapinha, você vai ser xingada e isso de alguma forma remete a um sentimento que não é bom para você. Mas se isso faz sentido para você, ok. Só uma questão de tomar consciência do que faz e do que não faz. E esse papel do abusador e da vítima independe, porque pode ser uma mulher também sendo abusadora aí do parceiro. Na verdade, eu sempre digo que todo abusador também é uma vítima e toda vítima também ela é uma abusadora. Então, é uma questão só de perspectiva em momentos da própria relação. Né? A Ana pergunta, quando a filha é abusada pelo pai, ela está a serviço da mãe? Quais as marcas que ficam no corpo e como tomar esse pai? Olha, é um processo complexo, bastante difícil de abordar em poucos minutos, né? Essa pergunta é uma pergunta complexa. Ela remete a um movimento de... muita gente fala que o fato de um pai abusar da mãe, a culpa é da mãe, né? Ou da filha. A culpa é da mãe, não é isso. A gente não está falando de culpados nesse campo de experiência, não existe culpados. Mas é um processo gradativo de restabelecer um novo significado para essa experiência, porque dentro do pensamento sistêmico tem esses movimentos de estarem a serviço, sim, do sistema, mas é algo que precisa ser trabalhado passo a passo, precisa ser construído passo a passo para que você possa restabelecer o seu lugar. Porque o fato dessa experiência faz com que uma parte nossa, de fato, exclua a função pai por toda a dor e trauma gerado dentro desse campo de experiência. E isso, de alguma forma, vai remeter sintomas como vícios, de uma forma geral, déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, transtorno de personalidade, psicopatologias de uma forma geral, dificuldades com focar na vida, em empreender na vida, no mundo, né? Então, pode sim se desenvolver muitos sintomas por essa experiência. E não só pela experiência, pelo fato da exclusão, da negação da experiência. Isso é o mais importante estabelecer, com o princípio da solução, que é reintegrar a experiência. Não necessariamente integrar o pai, mas integrar a experiência, a história, porque estou me contando uma história, porque já passou a experiência e gerou um trauma. Então esse trauma precisa ser ressignificado contando uma nova história. Então, eu não vou aprofundar esse tema porque a gente precisaria falar especificamente uma live inteira sobre isso. Cada caso é um caso também, né? Cada caso é um caso. Porque, por exemplo, esse caso pode trazer também alguns indícios no corpo, né? Como vaginismo, algum problema no útero, ou pode não também, enfim, são infinitas as possibilidades, né? Então é caso por caso mesmo. Exatamente. Mas que tem que se ter esse olhar sistêmico, sempre. Esse trabalho corporal aí, sem dúvida. Sempre. Mais perguntas? Não? Então, ok. Vamos ficar por aqui hoje. Gratidão pela sua presença, pelo seu tempo de disponibilizar esse movimento de estar aqui com a gente hoje. Esse foi o tema que a gente abordou hoje, foi relacionamentos abusivos e traumas emocionais. A gente abordou um pouco sobre esse tema. Um tema bastante profundo e com o tempo a gente pode, sendo nos próximos capítulos 2, capítulo 3, falar sobre um tema tão profundo. Vamos se cuidar do nosso coronavírus e poder de alguma forma... Fique na paz com ele. De alguma forma gerar um princípio de o que é que eu preciso agora cuidar, né? Olhar dentro de mim, é um tempinho que a gente está tendo para poder estabelecer esse contato. Tá? E esperamos vocês dia 4 e 5 de julho, anota na sua agenda para o nosso workshop vivencial aqui em São Paulo de traumas, abusos e disfunções sexuais. Tá?
A nossa agenda vai estar disponível tanto do ILA quanto da Chama Feminidade nos respectivos canais de divulgação, e a partir de abril, se Deus quiser, estamos voltando a todo vapor, com muitas lives, com muitas palestras ao vivo, com muitos workshops, as nossas formações iniciando em Salvador, Campinas, dando continuidade em Campinas, Brasília, São Paulo, Passo Fundo também, a gente vai estar iniciando, e Tubiara vai ser maio. Tem mais. Porto Velho e Paraná em julho iniciamos, Rio de Janeiro em junho também, então Brasília estamos iniciando agora o mês que vem. Mas você vai estar com a nossa agenda certinha, bonitinha, para que você possa se programar e fazer parte desse trabalho maravilhoso, tá bom? Um beijo no coração. Um beijo grande, gratidão, Lourdes, gratidão, Isa. Gratidão. Um beijo Boa grande. noite. Boa noite para vocês. Foi bom, foi simples, foi tranquilo, foi leve.